fazer online, mas já tô bem acostumada. A gente tem muitas reuniões aí todos os dias online, acho que vai dar tudo certo. Quero agradecer vocês pela confiança também, por dedicar um tempinho para a gente passar juntos, né? E também agradecer o prêmio S Cultura em Sua Casa, da Fundação Catarinense de Cultura, que viabilizou, né, que está nos viabilizando os artistas catarinenses. Espero que vocês também possam fazer os projetos de vocês, porque o edital ainda está aberto, então podemos aproveitar essa oficina já para dar o start para quem não fez ainda. Quem fez e não deu certo, também a gente tira dúvidas, vai dar uns toquezinhos a organizar um pouquinho as ideias, né? Então, antes da gente começar propriamente com conteúdo, eu queria fazer uma rodada assim para a gente se apresentar. No grupo lá não deu muito tempo, né, de se apresentar e tal. Então a gente faz uma rodadinha rápida para vocês se apresentarem, falarem em que cidade estão e mais ou menos com que vocês trabalham. Porque eu gosto, durante a oficina, de dar exemplos e aplicar na realidade de vocês. Então, é bom entender um pouquinho, né, o que vocês fazem, o que vocês querem fazer, para a gente poder trabalhar na prática com a ideia, tá? Então, eu vou passar aqui na ordem da lista. Tem a Vani, que está a primeira da fila aqui. Vani, seja bem-vindo, bem-vinda. Legal, Vani, bem-vinda. Agora eu passo para a gente está com a Sara, da Agenda Centro de Artes Urbanas. Legal, Sara. Que massa. Amanda. Legal, Amanda, minha parceira do conselho das lutas. Agora eu passo para a Cristiane. Cristiane. Oi.
Que legal, Cristiane. Tu tens uma joia rara, né? Ali um público que não tem realmente projetos, é muito escasso, e tu tem ali uma pedra para ser lapidada muito forte. Então, tem muitas chances de aprovar projetos porque é de grande interesse público. A gente vai falar sobre isso na oficina, para a gente identificar esses nichos, né? Essas oportunidades que fazem o diferencial. Aí eu passo agora pro. Quer... É legal. NJ. Olá. Tudo bem? Para quem está chegando agora, estamos fazendo uma rodadinha de apresentação, tá? Então vamos lá, agora está com o NJ. Que legal. Até aproveitando essa deixa, o outro grande diferencial que vocês estão apresentando é justamente a paixão, né? Pelo que faz. E esse aí, quando você trabalha com o que você ama, você nunca vai ter o trabalho, né? Você vai simplesmente viver e viver a vida, né? Vou passar para a Gilmara. Ah, mas estamos vendo você e o Tela aí, então tá bom. Obrigada, Gilmara. Tu é de Joinville? Ah, tá bom. Tá na luta, né, lá em Joinville. Passo para a Júlia.
Sim. Legal, Júlia. Que bom, que grupo múltiplo, né? Diverso, que legal. Muito bom. Obrigada. Agora eu passo para Lavix, que é a Tarsila. Tá travada a Tarsila na Lavix. Enquanto ela vem, a gente passa. Ah, veio. Agora tá, tava travado, mas tá tranquilo, pode falar. Tá legal. Tá bom, Tarsila. Vou passar agora pro Matheus. Pipoca. Ai, que vontade de comer pipoca. Que legal, Matheus. Nossa, tu tem um caminho longo pela frente, tem bastante tempo de para fazer as coisas e já começou cedo, né? Que legal. Agora eu passo pro QG Colab Produções. Como que é seu nome? Ah, Jonathan, bem-vindo, Jonathan.
Que legal, muito bom. Tenho certeza que vocês vão ser multiplicadores. Gostaria de conhecer a Andrea, depois a Anitta e o Marcelo para se apresentar. Acho que foi todo mundo, né? Andrea, sim. Sim. Olha que legal. Agora eu passo para a Anitta. Bem-vinda, Anitta. Chega mais. Tá, não estamos ouvindo teu áudio. Deixa eu abrir. Abriu, abriu. Que legal, minha colega do circo. Eu já tive na Chapada da Diamantina também, conheci o circo lá no Capão. Muito legal. Tem um grande amigo ali, parceiraço Fuzue. Tu conheceu o Fuzue lá no Capão? Ah, tá. Tudo bem, o mundo vai dar voltas. E o Marcelo, que é nosso convidado, vai participar como ouvinte. Se tu quiser se apresentar, Marcelo, a gente vai adorar.
Ah, legal, Marcelo, obrigada. Só para lembrar quem entrou um pouquinho depois, que essa aula está sendo gravada, tá? Vai ficar disponível de modo privado, mas vai ficar acessível para vocês, tanto para também a prestação de contas, que a gente vai falar sobre isso também, e para vocês poderem consultar e reverem, né? Então vai ficar disponível aí sem tempo para não estar mais. Então, vou terminar essa rodada me apresentando. Meu nome é Cris Vilar. Eu sou paulista, mas moro em Floripa há 20 anos, há mais de 20 anos. Comecei como artista de rua, já fui estátua-viva, malabarista de semáforo. E aí comecei a trabalhar dando aula de circo, apresentando espetáculos de rua, né? Vivenciando e aprendendo muito na rua. Viajei bastante, né? O Brasil, Uruguai, Argentina. E quando eu me estabilizei em Floripa, e como eu tenho essa vontade sempre de empreender, de buscar coisas novas e desafios, né? Eu acho que um pouco da minha habilidade em organizar as coisas, em botar no papel, né? De sistematizar, eu comecei... E muitas pessoas também falavam, eu tinha uma companhia C6, né? De uma dupla de palhaços. E as pessoas, mas por que você faz projeto? Lá em 2010, 2011. E para mim, eu me descabelava. Eu falava, meu Deus, mas como? Eu não tive formação superior. Larguei tudo para viajar ao mundo. Não sabia por onde começar. Então, demorou um processo, desde que começou em 2010. Esse processo para eu sentar na cadeira e começar a escrever um projeto levou mais de um ano. E aí eu escrevi, não entendia nada, fui escrevendo, fui pesquisando na internet. Hoje em dia a gente tem muito mais oferta, né? Mas o meu primeiro projeto foi a montagem de um espetáculo pelo Fundo Municipal de Cultura aqui de Floripa. Acho que foi em 2012. A gente fez a montagem do Circo Mané, um espetáculo com elenco grande, com circulação, mesmo que, né, dentro da cidade. Então até que foi grande. Só que eu vejo hoje em dia, eu estava dando uma olhada nesse projetinho aí e me deu até uma vergonhazinha, sabe? Mas assim, a gente tinha poucas demandas, então as pessoas não estavam também tão preparadas, então foi mais fácil aprovar o projeto. Hoje em dia não aprovaria aquele projeto, porque tem mais competitividade, mais informação rolando, né? E dessa experiência que eu fui também desenvolvendo uma técnica própria, não sei se os outros produtores fazem isso, mas eu sempre vou aprimorando os meus projetos. Então vão surgindo novas ideias, mas eu tenho as antigas ideias e vou melhorando elas, analisando os editais, que cada edital é uma coisa nova, né? Tem critérios diferentes. Então, nem sempre você tem o projeto pronto, você vai jogar para todos os editais. Você vai ter que ler o edital e adequar ele ao que o órgão que está fomentando esse edital quer, né? De acordo com as diretrizes. Isso tudo está explícito no edital. Então, eu comecei a desenvolver esses projetos, melhorar e aí buscar outras esferas, né? Então, edital estadual, que é o Elizabeth Anderle. Aí comecei a ganhar edital ali no Anderle, comecei a entender o Anderle, e os editais do estado são muito mais fáceis, mais práticos, assim. Não tenho muita coisa a acrescentar no sentido assim, do texto do edital, né? Nem vou entrar muito em detalhes, mas para o final a gente pode bater um papo, né, sobre isso. Mas ali eu comecei a achar a manha desse edital, e aí vários editais da Elizabeth Anderle. Hoje em dia, algumas pessoas me contratam para escrever projeto ou para ser produtora executiva, né? E eu gosto muito, sou bem apaixonada pela Elizabeth Anderle. E aí deu essa oportunidade também do S Cultura em Sua Casa, que também foi um edital bem legal, bem simples de fazer. E eu sugiro muito que vocês trabalhem esse edital, que tem recurso um pouco mais legal, né? Então, hoje em dia eu trabalho com execução de projetos, além de ser presidente do Conselho Municipal de Cultura, né? Que é outra veia aí de trabalho, mas a minha paixão, né? E aí que a gente vem falar sobre as paixões, né? Então, a ideia desse edital, né, além de viabilizar, de encurtar o caminho de vocês, porque levou tantos anos, né? Eu levei 8 anos, 9 anos para chegar até onde eu estou, e a ideia agora é poder oportunizar isso para vocês de um
um caminho mais curto, né? Então, vocês vão encontrar muitas apostilas, cursos e vídeos, mas pouca gente realmente fala algumas dicas, alguns pulos do gato aí que eu gostaria de compartilhar com vocês. E também falar sobre o perfil da nossa turma, porque a minha ideia também, e como eu sempre estou analisando como um todo o resultado dos editais, eu vejo muita escassez nos projetos para a cultura negra, para a cultura LGBTQIA+, para a cultura hip hop, né? Eu sou apaixonada pelo hip hop, mas eu vejo que tem muita dificuldade, tem muita gente boa para fazer e essa possibilidade de pontos de cultura que sempre vocês estão envolvidos e a possibilidade de replicar isso, né? Multiplicar, eu acho que é muito válido. Então, e o perfil da turma também, que foi selecionado, eu selecionei gente que nunca fez projeto ou que já fez alguns, né? Mas a gente teve inscrições de pessoas que eu conheço, que já estão bem experientes, que fazem projetos já há bastante tempo e se inscreveram. Mas eu preferi dar oportunidade para quem nunca fez, para conseguir levantar, né, esse povo todo. Então, vamos lá, vamos começar. Eu mandei para vocês, né, uma apostila, que agora chama e-book, né, bem mais chique, de novas mídias, experimentações de novas mídias. E eu fiz assim, não estava previsto no projeto, mas eu resolvi fazer um material escrito com base também em algumas pesquisas que eu fiz de outras apostilas, da apostila do Sebrae, que é bem completa, bem legal, e algumas outras, e coloquei no papel ali o que eu achava mais relevante, de uma maneira assim mais simplificada, com uma linguagem mais objetiva, mais fácil de entender, né? Sem muitas palavras difíceis, porque eu sei que é difícil no começo a gente entender essas coisas, né? Então, a ideia é realmente dar esse pontapé inicial e poder, né, da maneira correta, botar no papel mesmo nossos projetos, né? Na apostila, e aí peço até essa ressalva, assim, se tiver algum errinho de digitação ali, que eu vou revisar depois, e vou fazer um novo projeto, que é fazer uma apostila melhor, né? E com revisão de texto, tudo bem melhor. Mas isso aí já dá para começar. Então, hoje nós vamos falar sobre o objeto, né? Que nada mais é que é o projeto em si, né? O produto cultural que vocês querem fazer, né? E aí tem gente que tem 1000 ideias de projeto, mas eu sugiro que a gente escolha um para trabalhar esse projeto. Porque aí vocês podem me interromper a qualquer momento. Ai, Cris, eu não entendi tal parte. Me interrompa, a gente volta ou explico melhor. Mas vamos trabalhar em cima de um projeto, porque aí quando a gente for desenvolvendo, a gente vai falar, mas eu pensei em fazer uma oficina de hip hop e como é que eu vou fazer a minha justificativa? Então, aí a gente começa a desenvolver em cima desse projeto, tá? Partindo, então, para o objeto. Quando a gente for inscrever nosso projeto, se for uma plataforma online, né, como são os editais estaduais, ou se for um municipal aqui em Floripa, você tem que preencher um formulário no Word, ele sempre vai começar com o objeto do projeto. Então, o que vocês vão fazer? Qual é o exercício, né, que vocês vão pensar? O objeto, ele nada mais é que o enunciado, é aquilo que sai quando sai a divulgação do projeto, é o título do teu projeto, né? Então, ele tem uma maneira bem objetiva, né? Sempre você começa com uma frase no projeto, o verbo no infinito, né? Então, realizar, criar, publicar, né? Pesquisa, ministrar oficinas para 15 pessoas por meio de conteúdo online, né? Por exemplo, no caso dessa oficina agora. E aí eu vou compartilhar com vocês uma telinha. Antes da gente entrar realmente nessa estrutura do texto, eu vou compartilhar aqui uma tela para a gente fazer o diagrama de causa e efeito.
aquela espinha de peixe. Não sei se vocês já trabalharam com a espinha de peixe para sistematizar algum problema, alguma situação. Vou mostrar para vocês agora. Ah, não é esse aqui, não. É outra telinha, né? Então, vamos lá. Estão vendo a minha telinha? Não tô vendo vocês. Fala ok. Tá. Tá aparecendo? Tu tá no celular? Tá. Eu vou descrever, tá? Falando, né? E aí a gente... Isso tem tudo escrito no e-book que eu mandei para vocês, tá? Então, também não tem problema se tu não conseguir visualizar agora. Mas é um exercício que vocês vão fazer depois da oficina. E aí a nossa oficina também tem intervalos, né, de dias para que vocês possam trabalhar amanhã nisso. E na próxima aula a gente consiga dar continuidade, tá? Então, no diagrama de causa e efeito, a gente vai responder algumas perguntas. E isso ajuda muito para quem nunca fez projeto nenhum, para quem, né, nunca botou no papel, eu quero dar uma aula de dança lá na Costa da Lagoa e nunca fiz projeto. Então, a gente vai desenhar, pegar uma folhinha e fazer esse desenho da espinha de peixe. Se não quiser fazer espinha de peixe, não precisa, pode fazer em tópicos, mas responder essas perguntas, tá? Porque cada resposta dessa, ela vai desenvolver uma área do projeto. Por exemplo, quando a gente fala do porquê, então eu vou pensar no meu projeto e vou falar por que o meu projeto é importante, qual é a relevância dele, né, na cidade, no contexto do edital também. E o texto, a resposta desse porquê, você vai desenvolver a justificativa. Quando você responder o que, você vai conseguir desenvolver o texto, o título do projeto, né, que é o objeto, o impacto dele, você vai conseguir desenvolver alguns elementos que vão entrar em outras áreas, em outros eixos do projeto. Quando você responder o como, você vai conseguir desenvolver as etapas que você vai ter que fazer para conseguir atingir aquele objetivo. Então, assim, eu quero dar aulas de dança lá na Costa da Lagoa. Como eu vou fazer isso? Então, eu preciso de locação de um espaço, eu preciso divulgar na comunidade, eu preciso, além desse espaço, eu vou precisar de um equipamento de som, né? Então, todos esses tópicos você vai descrever em como, né? E isso vai se transformar nos objetivos específicos, né? No roteiro de execução, desculpa, eu falei, atropelei aqui as coisas. O como seria o roteiro de execução, então, exercitar todo esse processo passo a passo, em ordem cronológica, né? Desde o começo, em todas as suas etapas, você vai conseguir desenvolver o roteiro de execução. A Tarsila saiu e entrou. Peraí. Ela caiu. Tá pedindo para entrar, mas vou esperar de novo. Bom, vamos continuando lá. Então, vou só então dizer aqui quais são essas perguntas para poder começar. Tem outras perguntas, tá? Isso vai variar muito de cada edital, mas você conseguindo colocar no papel. O que? Quando? Por quê? Como? Onde e para quem? Com todas essas informações reunidas, a gente tem um resultado que é o resumo do projeto. Em alguns editais, como, por exemplo, o Elizabeth Anderle, ele abre com o resumo do projeto, que é um pouco mais do que o título do projeto, né? Ele vai desenvolver um pouquinho mais o texto. Então, eu vi uma forma mais simples, né, de a gente colocar, e não precisa escrever um super texto elaborado, tá, gente? Esse diagrama de causa e efeito é de maneira bem simples e objetiva. Bom, vamos seguir aqui.
Então, passando para a parte do objeto. Então, ele é a forma que iniciará esse texto, né? Então, descrevendo com os verbos no infinito e qual é o produto, para quantas pessoas, onde ele vai ser realizado. É uma frase, né? Então, gostaria de saber quem já imaginou aí uma frasezinha para o projeto. Quem quer dar um exemplo que poderia ser? Sabe? Ah, vai. Fala, Matheus, conta pra gente. Alguém mais quer falar? O Matheus está abrindo o projetinho dele. Isso aí, isso aí. O objeto ele é essa frase, né? É uma frase que resume o que é o seu projeto. Existe o título também, tá? Então, antes disso, né, no título, eu sempre acho legal você no título ele ser autoexplicativo, né? Porque eu costumo ver tudo que é projeto de aprovação, de ideias que já aconteceram, né? E tem umas coisas ali que você não consegue entender o que vai ser aquele projeto, né? Do que se trata, se é formação, se... Então eu costumo fazer nos meus assim bem autoexplicativo. Achou o teu, Matheus? O objeto do projeto. O objeto é o produto. Oi? O, o objetivo vai entrar um pouquinho depois, tá? Porque o objetivo é o. Ele é, como a própria palavra diz, é onde a gente quer chegar. Então, o texto do objetivo ele vai ser mensurável nos resultados que você vai atingir realizando aquele projeto, sabe? Dependendo, é, realizar oficina. Como que era, Sara? Desculpa. Realizar oficinas da cultura hip hop. Esse é o objeto, né? Esse é o produto que vai ser gerado, ou bem cultural, né? Tanto faz o nome. Mas o objetivo dela, além de realizar a oficina, vai ser muito mais amplo que isso, né? Porque ele vai promover uma série de melhorias para essa comunidade que ela vai fazer, e isso pode ser mensurado no objetivo final. Qual é o objetivo, qual é o resultado que a Sara vai apresentar fazendo a oficina. Então, ele é um desdobramento, sabe? Alguns exemplos, tá? De objetos. Então, por exemplo, esse que nós estamos vendo aqui, realizar a oficina para capacitação de elaboração de projetos culturais para pessoas da área de hip hop, cultura negra, circo, cultura urbana, circo e etc. Outro projeto, por exemplo, que eu fiz há um tempo atrás, então seria realizar a montagem de um espetáculo e a circulação em 5 cidades no estado de Santa Catarina. Esse foi o objeto do projeto, tá? Ficou. Depende, se ele tiver relação, né, correlação com o objeto, não tem problema, porque em muitos momentos você vai repetir. Você vai repetir o que tá, né? Na justificativa você vai falar de um jeito, no objetivo você vai falar de outro jeito. Então vai variar bastante. Mas tipo o quê? Dá um exemplo pra gente.
iniciar na comunidade. Ó, você já matou uma charadinha. Tu já desenvolveu o objetivo, olha que legal. Então, deixa o objetivo para colocar no lugar dele. E aí vai variar muito do modelo do edital. Tem editais que tem espaço, tem outros que não, tá? E aí uma dica importante, tá? Muita gente pensa assim, eu vou fazer um projeto, eu vou, escrever uma tese, vou fundamentar, vou botar 5 páginas de justificativa para ele ver que eu sou bom. Não precisa, gente. Pensa, eu já fiz também trabalhos de pareceristas. Pensa que você está avaliando 40 projetos e tu vai estar no 30º projeto, você não quer mais saber. As letrinhas estão embaralhadas, às vezes você tem prazo, entendeu? Então, se ele for comunicado de uma maneira objetiva e com coesão, não tem problema a quantidade de texto, né? Você só coloca a quantidade de texto se for realmente relevante, se for importante todas essas informações. Então, o teu objeto é a primeira parte da tua frase e o objetivo você já coloca lá. Então, vocês podem depois, quando trabalham, não sei se vocês gostam de trabalhar na escrita, no papel, ou num doc, na internet, mas já vai separando, porque às vezes vem uma ideia e fala, peraí, isso aqui não é no objetivo, isso aqui é na justificativa. E copia e cola. Depois dá aquela revisada. E depois no finalzinho eu vou dar as minhas manhas como é que eu faço meus projetos. Fala, Sara. O resumo, ele é um apanhado geral do que é o projeto. Por exemplo, no caso do Anderly, ele não tem o espaço de objetivos, entendeu? Eu vou compartilhar com vocês, deixa eu caçar aqui meus projetos. Vou compartilhar com vocês aqui, depois eu vou falar. Eu vou compartilhar meu projeto que foi aprovado agora, a gente visualizar assim na prática, tá? Mas assim, essas questões de objetivos a gente nem precisa fritar muito a cabeça, tá? Porque ele vai muito de edital para edital. Se a gente for colocar ele na plataforma Salic, né, que é na Lei Rouanet, ele tem um específico, um quadro, uma caixinha para desenvolver um texto específico ali. Se a gente for fazer na lei de incentivo, por exemplo, na municipal, a gente também tem que colocar o objetivo. No caso do Anderly, não precisa, tá? Então, tem que ter esse entendimento, né, do que seria o objetivo. E sempre lembrar, passando já para o objetivo, que é outra coisa, tá? Diferente de objeto. Eu acho que o objeto tá tranquilo, né? Vocês entenderam? É o enunciado. Deixa eu abrir aqui o meu para a gente ver junto. Vou compartilhar a tela agora. Aí, quem não tá vendo, eu vou falando, tá? Para vocês poderem acompanhar aí, quem não consegue ver na telinha. Tá na telinha? Ok? Tá, né? Então, aqui tem 2 projetos que eles estão como contemplado. Aí já é uma coisa assim, eu não divulguei, não falei para ninguém, nem comemorei no Facebook, nem nada. Porque até eu estar com o contrato assinado na minha mão, eu não considero ainda, sabe? Porque pode acontecer coisa, pode dar algum erro de documentação e eu perder o projeto e ficar muito ruim. Esse aqui é bem diferente, Portal do Circo Catarinense. E eu contemplei esse projeto porque eu fiz em prêmios diferentes, né? Prêmio de patrimônio e um no prêmio de culturas. Vamos lá ver. Título do projeto. Então, assim, bem simples, né? Portal do Circo Catarinense. Ok, a gente já entende que é um site portal do Circo de Santina. Tá resolvido.
aí, tá vendo meu, eu tenho informações que vão além do que é o objetivo final, né? E a gente tem que passar por tudo. Então, ele diz: pesquisar, registrar e divulgar a cultura e história circense do estado de Santa Catarina para todo o território nacional e outras localidades do mundo por meio da criação de um portal site de internet com a profissão circense. Isso aqui é tema de justificativa. Porque eu vou dizer por que é importante o projeto, porque ele fortalece a identidade e a profissão circense. Aí depois, esta pesquisa ampla de todas as modalidades será uma realização inédita e se tornará uma ferramenta de consulta para toda a comunidade circense. Isso aqui é texto de justificativas, é o porquê. Eu estou dizendo por que ele é legal, por que ele é importante. Além do site, haverá produção de conteúdo permanente de todo o setor produtivo do circo, outras redes sociais serão criadas e alimentadas constantemente, agendas culturais dos grupos, notícias. Aqui, por exemplo, não é objetivo. Eles são outros produtos, subprodutos que vão acontecer durante a elaboração desse projeto, né? E também nesse texto ele também demonstra a continuidade do projeto, né? Então a capacidade de ter desdobramentos, eu já mostro nesse primeiro título, né? Nesse primeiro texto de impacto, porque é o momento que eu vou flertar com o avaliador. Que ele vai olhar meu projeto e falar: ah, olha que legal. Ou ele fala: ah, mais do mesmo. Não, passa para o próximo. Aí ele avalia rapidão. Ok, aí o último parágrafo: todo o processo de pesquisa será divulgado em tempo real, ampliando a divulgação, coleta ativa de dados. Esta coleta se dará por meio de questionário online. Qual que é a resposta que ele está dando aqui? Lembra do nosso diagrama de causa e efeito? Ó, todo o processo de pesquisa será divulgado em tempo real, ampliando a divulgação, coleta ativa de dados, cadastro de grupos, e esta coleta se dará por meio de questionário online e ligação. Qual é a pergunta? Alguém sabe me responder? Como? Exatamente, muito bem, muito bem. Eu estou mostrando também para ele como que eu vou conseguir divulgar o meu projeto, né? Aí vamos para o objetivo geral. Olha aqui. Lembra o resumo, né? Está bem esmiuçado, bem detalhado para o avaliador, como é que vai, o que eu estou tendo na minha cabeça. E aqui, no objetivo geral, eu coloquei os objetivos específicos em seguida, mas ele não tem esse espaço, nem era botar, mas eu quis botar. Então, o objetivo geral é a meta, né? Como diz, ela até tem a explicação aqui, ó. Qual a meta e resultados esperados e qual o produto e bem ou serviço principal a ser desenvolvido. Então, eu coloquei pesquisar, registrar e divulgar a história e atualidade do circo, seus fazeres e saberes, levantamento histórico, entrevistas, divulgado em um portal de internet, com geolocalização, catálogo de grupo, agenda cultural e textos e blá, blá, blá. Ele só fala aqui do produto final. Vocês entendem que não precisa aqui a gente colocar o porquê na resposta, no objetivo geral, a gente não precisa botar os porquês, a gente não precisa botar objetivos específicos, mas no resumo, sim. Vamos passar para os objetivos específicos. Eu até estou pulando aqui para a gente realmente separar, porque é bem comum, tá, de confundir, eu confundia também. Depois a gente passa para a justificativa, que é outros 500. Nos objetivos específicos, ele pode ser mensurável, né? Mas quando se trata de meta, aí anotem isso, porque é bem importante. Quando num projeto você precisar colocar a meta, ele sempre se refere a algo quantitativo, né? Algo mensurável. No caso dos objetivos específicos, não precisa ser alguma coisa bem específica e detalhada, tá? Vamos ver os meus aqui. Valorizar a cultura... e só ressalva que esse projeto não tirou nota 100, tá? Então, pode haver erros. Esse é meu objetivo agora, cada vez fazer projetos melhores, né? Com menos erros, redondinhos. Objetivos específicos. Valorizar a cultura circense do estado de Santa Catarina para todo o território. Registrar a memória dos circos
por meio de escrita, meio escrita e fotografia, salvaguardando a história dos grupos. Produzir material textual voltado ao registro histórico. Pesquisar e inovar mídias contemporâneas, novas tecnologias, videolives. Fortalecer a identidade, a profissão e por aí vai, tá? Isso aqui eu coloquei porque eu já tinha pronto de um outro projeto, copiei e colei. Então, vou voltar aqui para ver se vocês estão... Deixa eu ver a carinha de vocês, ver se vocês estão fritando. Não, né? Por enquanto, não. Tá. Então, assim, dando um exemplo na prática, falando de objetivos, tá? Eles são específicos, eles podem ser, né, o geral, que é aquele amplo, como o MJ falou, mas a gente vai falar de objetivos específicos, que aí são as ações previstas, né, que precisam passar para atingir o projeto final e toda essa gama de resultados que a gente vai ter, né? Então, por exemplo, um objetivo específico seria realizar oficinas gratuitas de grafite para jovens, né? Esse é o nosso objetivo. A gente vai ter que fazer um monte de coisa ali, vai ter que contratar o grafiteiro, vai ter que comprar os tubos de tinta lá, os sprays, a gente vai ter que obter autorização para o muro, e etc, etc. Mas o nosso objetivo final é realizar essa oficina. Mas, quando a gente falar de metas, ela lembre, né? Sempre ela é mensurável, ela é quantitativa, ela é detalhada. Então, esse mesmo objetivo falando em metas. Realizar 15 oficinas para um total de 150 jovens com idade entre 12 e 18 anos, com carga horária de 8 horas cada. É a mesma coisa, só que diferente. Sacou? Queria que vocês falassem, assim, eu vou sempre ficar estimulando para vocês darem os exemplos de vocês. Que é legal, porque senão vocês vão ficar cansados de ver minha cara e ver minha voz. Metas. Meta sempre ela é bem racional, né? Você não vai tocar no emocional. Dos objetivos e metas, você sempre vai trabalhar com o lado racional, né? Não dá para viajar muito, falar, vou estimular a criação e a inspiração das pessoas. Não, a gente, né, vai falar o que você vai fazer mesmo. Para você estimular a criação das pessoas, sei lá, tô viajando, mas isso aí ele pode entrar na justificativa. Dá para dar uma viajadinha na justificativa. Mas no objetivo específico, antigamente, quando eu comecei a fazer projeto, eu viajava. Eu botava umas coisas. Esse, inclusive, ele tá um pouco viajado, tá? Vou contar para vocês. Porque assim, ó, fortalecer a identidade e a profissão circense. Depois eu falo assim, valorizar a cultura circense do estado. Tá repetitivo, nem precisava ter colocado isso. Tá? Então dá para resumir um pouco mais. Pode ser, dependendo do seu projeto, se você vai fazer, por exemplo, realizar oficinas de dança na comunidade da Costa da Lagoa, falando em meta, né? Então, realizar oficinas de dança com 2 aulas semanais na Costa da Lagoa para pessoas na faixa etária de tal e tal, por 1 ano, gratuitamente. Tem projetos... Pode falar. Isso. E sempre lembrar que meta, objetivo, ele trata da parte final do projeto. Tá? Porque a gente vai falar na terceira aula, a gente vai falar sobre cronograma e roteiro, que eu amo fazer, é muito legal. Porque ali você vai ver a magia acontecer. Você vai pensar em todas as etapas do projeto, você vai cruzar com a sua ideia, cruzar com o orçamento e vai falar,
pá, fechou, tá redondo o meu projeto. E vocês vão ver que gostoso que é de fazer isso. Essa parte agora é a mais dura para muita gente, tá? Sempre, para mim é também mais duro colocar a nossa ideia, a nossa paixão no papel, né? Mas é bem importante vocês terem isso em mente, que o objetivo e meta é sempre o resultado final, tá? Imagina quem trabalha com visual, imagina uma flecha e um alvo lá no final. Esse alvo é o objetivo, é a meta que você tem que fazer. A meta seria fazer 10 pontos, acertar na mosca, e o objetivo seria acertar no alvo. Tarsila. A contrapartida é outra coisa, tá? Quando. Tá, vamos pensar na sua vivência. Deixa eu entender um pouco mais do seu projeto. Você pensa em fazer uma vivência de uma semana? Seria isso? O quanto tempo dura a sua vivência? Você. Tá, uma vivência de 2 semanas com tantas pessoas, pensando metas, né? Tantas pessoas em tal lugar, para fazer o quê? Vai vivenciar o quê? O que vocês vão vivenciar? Mas o teu projeto é o documentário ou é a vivência? Ou ele tá relacionado? E, tá, vou explicar então. Acontece da gente ter um projeto que ele é muito completo, né? Ele é muito amplo e ele tem vários subprodutos. Então você vai precisar ter definido qual que é o teu produto, o bem cultural principal e os desdobramentos, os subprodutos. Por exemplo, o produto é o site. Aí eu vou ter textos. Eu vou fazer entrevistas online, eu vou ter gravação de vídeo dessas pessoas. Eu vou pedir a foto deles e vou tratar as fotos e organizar o acervo desses circos, entendeu? Esses são subprodutos, tá? A contrapartida, eu nem entrei e nem incluí nessa nossa oficina porque o projeto tem outros itens muito mais são fáceis de resolver, mas esses aqui são mais profundos, então não ia dar tempo hábil. Mas a gente pode pensar também depois fazer mais uma aulinha extra para tirar essas dúvidas e desdobramentos. Deixa eu pegar aqui o prático, vamos. Contrapartida, ele é um outro item que alguns projetos pedem e que não podem estar incluídos, né? No orçamento, eles têm que estar, sim, previstos no roteiro de execução, na justificativa, nem na justificativa não necessariamente, mas a contrapartida, você não pode cobrar ali no orçamento que você vai dar, por exemplo, eu vou fazer um show, uma apresentação teatral, e aí como contrapartida, eu tenho que fazer um bate-papo, um outro produto cultural, e eu não posso cobrar um cachê para fazer esse bate-papo. Essa contrapartida é uma coisa pensando sempre assim, que não vai ser um produto que você vai precisar de recursos para fazer. Ou você tem que prever de outra maneira. Não é contrapartida. É. Isso que eu te perguntei. O teu produto final são 2 produtos, né? A vivência e o produto final seria o documentário. Se for isso, então você já vai saber até em que categoria você vai inscrever seu projeto. Você vai inscrever no Maracatu, não sei se é de Maracatu ou de cultura e diversidade.
São vários fatores, a gente pode falar também sobre estratégias, mas são vários fatores que vão definir qual que é o teu projeto, porque se você vai fazer um documentário, vai fazer um audiovisual, você precisa ter um currículo ou contratar uma pessoa que tenha um currículo da área. Você não pode dar a louca e falar, vou pegar meu celular e vou filmar um documentário e vou editar no programinha do celular. Porque quem avalia o projeto de audiovisual é uma pessoa, né, da área. Então, você tem que mostrar que sabe o que está falando, sacou? Então, tem que pensar nessa estratégia. Mesmo que seu produto final seja um documentário, se a tua equipe, a base dela é na vivência, na experiência de cultura popular, então você é mais justo você colocar na cultura popular, tá? Ó, vamos falar só de contrapartida rapidão. Contrapartida social. É debate sobre processos dos... Ó, tá até errado, escrito errado, olha, por isso que eu devo ter perdido o ponto. Debate sobre os processos da pesquisa e levantamento incentivado dos outros produtores a realizarem o mesmo. São 2 eventos, um na convenção, que é um evento de ciclo que vai acontecer, e uma em uma cidade com baixo IDH de Santa Catarina, com atividade circense, como Canelinha. Pretende-se atingir cerca de 80 pessoas nessa ação. A comprovação dessa contrapartida será incluída no relatório por meio de fotos e lista de presença. Outra contrapartida, aí eu ofereci mais uma, disponibilização do material textual revisado, completo, de pesquisa no site e enviados para secretarias de cultura municipais, conselhos, FCC, Ministério do Turismo. Isso aqui eu poderia não fazer, entendeu? Eu vou ter meu site, eu vou fazer... O meu site não, o site do Circo de Santa Catarina. Vou fazer toda essa pesquisa, vou disponibilizar e podia ficar, né, quietinha, não precisava fazer isso. Só que o edital exige que você dê uma contrapartida. Então, eu pensei no meu público, né? Eu vou fazer um debate dentro do métier circense para falar sobre o projeto em si. E aí, pensando, vai ficar muito restrito, só o pessoal do mundo do circo vai ficar sabendo. Aí eu botei esse assim, vou mandar para os órgãos gestores de cultura, que é um material importante, tá? Tá claro, gente? Tá ficando claro ou tá muito enrolado? Então, vamos seguir. Então, assim, só lembrar, depois no finalzinho das nossas oficinas, das nossas aulinhas, eu posso dar uma passada geral em todas as áreas que se pede no projeto, tá? Porque eu realmente resumi para a gente trabalhar, né, sobre relatórios, sobre prestação de contas, sobre orçamento e a justificativa objetivos, mas tem muito mais coisa. Tem ficha técnica, tem contrapartida, tem plano de divulgação, tá? Então, a gente pode falar mais no finalzinho, tá? Mas eu não queria encher muita informação vocês, porque o objetivo dessa oficina é fazer vocês colocarem no papel o projeto de vocês, começar a fazer, beleza? Então, para justificar, a hora de fazer aquela redação, né, caprichar na redação e convencer o avaliador do porquê que nosso projeto é tão legal e vai ser importante e relevante para a cidade, para o estado ou para o país. Na justificativa, a gente tem, né, pode viajar um pouco, mas os argumentos eles têm que ser sólidos, tá? A gente tem que falar sobre o diferencial, sobre a originalidade, sobre o ineditismo, sobre os desdobramentos dele. Porque eu posso fazer um projeto, por exemplo, e eu já vi muito projeto morrer na praia. A pessoa faz um projeto de pesquisa em dança, fica sozinho, trancado, sozinho não, contrata um diretor que paga metade do valor lá do orçamento para um diretor super master nacional, fica lá no processo, cria seu espetáculo e aí apresenta, estreia, né?
tem que ter um produto, apresentar um produto, nem sempre, né? Às vezes tem edital que prevê pesquisa, né? Mas normalmente você termina com uma apresentação. E aí nunca mais faz nada. Queria, assim, não é que não pode, mas quando a gente apresenta um projeto e você mostra para o avaliador que o seu projeto tem desdobramentos diversos, tipo assim, tanto desdobramento financeiro para você, então, se você vai fazer um livro, fazer uma pesquisa, vai entrevistar pessoas, vai escrever textos, vai revisar, botar ilustrador seria mais para frente, mas criar um texto, uma pesquisa. Você pode ter um desdobramento incrível ali, que é publicar esse livro, ou criar um site e publicar no site essa pesquisa, ou fazer um documentário com as pessoas que foram entrevistadas, né? Eu falo isso assim porque essas são as minhas ideias do meu outro projeto que foi aprovado no Patrimônio, que é uma pesquisa da tradição dos povos circenses de Santa Catarina. Então, ele prevê entrevistar os modos de fazer, de transmissão de sabedorias, né? E aí eu vou ter uma joia nas mãos e ali eu vou poder fazer um livro, fazer documentário e por aí vai. Ou aprofundar a pesquisa, né? Então, isso pode valer muito ponto, tá? Então, assim, só tô dando essas dicas de joias que vocês têm que encontrar na ideia de vocês, no projeto de vocês. E pensa assim, você está com a amiga, com o teu amigo, fala, pô, cara, eu tenho aqui uma ideia, nossa, vai ser muito legal, porque ele vai fazer tal e tal coisa. Pensa, né, se for difícil de elaborar uma justificativa, assim, textualmente, imagina como você contaria do seu projeto para o seu amigo. Como você falaria das suas paixões, das suas emoções, né, do que te inspirou a fazer esse projeto e vai para esse caminho. Esboça no papel, joga ali as ideias e a partir disso você vai conseguir elaborar o texto, né, de uma forma mais coesa, bem escrita, tá? Algumas ferramentas que eu costumo usar na justificativa são citações, né? Citações que inspiram, são pesquisas, né? Trechos de livros. Vou mostrar para vocês. Vocês querem que eu mostre ou vocês querem contar um pouquinho de vocês? Fala comigo, eu só tô ouvindo a minha voz. Vou mostrar um exemplinho aqui, ó. Vou compartilhar. Oi. Muito legal, Amanda. É bem isso mesmo, cara. A gente, quando começa um projeto do zero, eu faço uma pesquisa, tá? Porque você vai cavocando e acha coisas preciosíssimas com esses dados. Então, assim, a gente pode fazer citações, citar inspirações de livros e citar, inclusive, dados, né? Dados de pesquisas demográficos, socioeconômicos são importantes. Outra coisa muito importante é considerar o edital que vocês estão fazendo. E aí eu vou abrir depois um parênteses para falar sobre a estratégia e atingir realmente o que a pontuação do edital pede,
tá? A poder analisar os critérios de avaliação. Porque todos esses critérios eles têm que estar no texto depois. Então, quando, por exemplo, num edital, ele pede que você tenha descentralização, por exemplo, né? Então, quem tiver descentralização tem de 0 a 10 pontos. Então, lá no seu texto, você vai citar em algum momento que este projeto irá ser descentralizado, atingindo tantas cidades de IDH tal. Então, façam essa pesquisa do IDH da cidade, das mesorregiões, por exemplo, no Underli de 2015, se você tinha que atingir 3 mesorregiões para fazer circulação, acho que era alguma coisa assim. Então, eu fui pesquisar a mesorregião e fazer um espetáculo lá em Joinville, que é a região norte, fazer um espetáculo lá em Capivari de Baixo e fiz um em Floripa, entendeu? Não poderia fazer um em Garopaba, um em Balneário Camboriú. Então, não, em Balneário Camboriú já é mais para cima, né? Mas assim, você tem que pesquisar os dados reais, né? E aí vamos falar, ó, esse aqui do meu, para dar um exemplo, né, prático para vocês, aí eu falo aqui, ó, esse do portal. Eu tenho uma citação: cada sociedade é dotada de fatores culturais que são transmitidos ao longo do processo histórico. Esse desenvolvimento dá-se de geração em geração, através dos artefatos, blá, 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 blá. Depois aqui no finalzinho eu cito a fonte, né, é importante sempre citar a fonte, mas ele conclui no texto da pesquisa que eu fiz: entendemos que a importância de preservar as informações em quaisquer tipos de suporte provém da necessidade de resguardar o passado, no intuito de entender o presente e fazer prospecções ao futuro com base nas experiências. Ou seja, ele não está falando do meu portal, de como eu vou fazer o portal, de como ele vai ser apresentado. Ele está falando da minha inspiração, entendeu? Aqui no comecinho, vamos lá. E aqui era tipo três páginas de justificativa. Já começa também. Vamos lá. Pode falar. Isso aí foi só um exemplo, tá? Porque ele depende do edital. Eu vou fazer uma pesquisa, nem vou entrar nesses detalhes hoje para, né, não complicar muito a vida, mas eu vou fazer uma pesquisa de editais para a gente analisar os critérios de avaliação. Que essa aí é a dica preciosa da Cris, que só vocês vão saber, por enquanto. Mas assim, como pensar em pontuar legal o projeto, tá? Agora, o que acontece? Outra dica da Cris é você pedir, depois que você fizer o projeto, sendo aprovado ou não, peça a avaliação do parecerista. Que nota que você tirou e o porquê que ele deu essa nota. Porque o parecerista é contratado para isso. Avaliar o seu projeto e ver o que você precisa melhorar para deixar ele supimpa. Supimpa, essa palavra é velha, né? Então, assim, essa estratégia de avaliar o porquê, a gente vai entender onde foi a falha. Por que meu projeto que tirou 88 não tirou 98? Por que não tirou 100? Então, ali em algum momento eu deixei de dizer, eu tive uma... Aí ele fala, teve uma falha no orçamento, que tá falando que vai ter ilustração no site e não tá prevendo a contratação do ilustrador. E nem tô falando que eu sou ilustradora. Então, ali foi uma falha. Fala, Sarinha. Tem. Tem sim. Na própria notícia, quando saiu a listagem dos aprovados, tinha o e-mail lá, que é
Eu posso dar uma pesquisada e mandar para vocês, mas acho que é underly2020, @fcc. Aí tu manda um e-mail para eles solicitando a nota, eles mandam bem rapidinho. Manda avaliação. Manda. Eu vou mostrar para vocês depois um parecer. Depois eu vou preparar um material para a gente ver na aula com critérios de pontuação e resposta de pareceristas para vocês poderem identificar onde estão as falhas. E ali no finalzinho das nossas aulas, a gente vai fazer o cruzamento. Vou olhar na justificativa que eu tô falando isso, aí eu vou lá no roteiro e vou ver se eu tô falando que eu vou fazer tal coisa. E ali no roteiro eu tô falando que eu vou colocar cartazes, e aí eu tenho que ir lá no orçamento ver se eu coloquei um valor para os cartazes. Ou se eu vou ganhar os cartazes lá da papelaria do meu vizinho, eu vou colocar no projeto que eu vou ganhar os cartazes. Se eu não for gastar com isso, tem que colocar que eu vou ganhar. Mas eu tenho que mostrar. E aí também uma grande dica que vocês têm que anotar isso para não esquecer é que o avaliador não conhece vocês. Às vezes ele vem de outro estado, de outra cidade. Então ele não sabe que lá no bairro da Tapera é uma comunidade que precisa de ações sociais ali, socioeducativas, etc. Não tem nem ideia. Eu não sei lá de Camboriú qual é os bairros que tem necessidade. Então, isso precisa estar dito no projeto. E tem muita informação que para a gente é óbvio, né? Eu sei que, tem fazeres, né? Tipo assim, vou ver a Júlia, trabalha com arquitetura. Tem coisa que eu não tenho nem ideia de que precisa, de material que vai precisar, que vai usar, né? Então, ela vai ter que me dizer, quando eu for avaliar o projeto, que ela vai fazer tudo isso, né? De que maneira, e contar para mim coisas simples, que ferramenta, que programa que ela precisa para desenvolver lá um projeto urbano. Ela vai usar um site ou ela vai desenhar na prancheta, né? Um exemplo assim, a grosso modo, mas sempre tem que se colocar no lugar do avaliador e saber que ele não conhece a gente. E a gente tem que contar o que parecer mais óbvio pra gente, vai ter que estar escrito lá no projeto. Seguindo com o meu exemplo prático lá sobre a justificativa, né? Ele começa aqui falando, tem a citação, portal do ciclo é de extrema importância, aí lembra das palavras. Essas palavras, mesmo que sejam óbvias, elas vão trabalhar na mente da pessoa que está avaliando, né? Então, ele é de extrema importância para o segmento circense de Santa Catarina e do país. A memória de um povo permanece através dos seus registros e suas pesquisas. Atualmente, nosso estado temos diversos círculos familiares, grupos circenses, um movimento crescente de artistas, blá, 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 e não temos nenhum registro histórico dessa trajetória desses grupos. Aí eu concluo que corre o risco de se perderem com o tempo, então eu vou falar também sobre a desvantagem que é não aprovar esse projeto, porque ele vai se perder se ninguém fizer. É uma proposta pioneira ao dissecar a atividade entre todos os aspectos culturais. Pretende analisar as origens, as transformações. E aí eu vou falar por quê. Aí o avaliador fala, legal, é importante registrar, né, esses grupos, esses fazeres. Mas por que ela escolheu um portal? E aí eu vou falar aqui do porquê do portal. Por que no site? Por que não um livro? Tem um monte de livro lá na prateleira com história de circo. A escolha de um portal em forma de site e mídias contemporâneas, por meio de entrevistas ao vivo, lives, permite um dinamismo e uma proximidade maior desde a captação das informações com os grupos até a divulgação da pesquisa, das agendas. Aí, olha só, fator contemporâneo. Com isso, a possibilidade de início imediato da produção, mesmo diante das adversidades que estamos enfrentando devido à pandemia do Covid-19, tornando um projeto executável com entrega rápida de resultados. Aí eu falei por que eu escolhi esse formato.
Deixa eu achar mais uma partezinha aqui legal. Ah, aqui, ó, importante. Eu fiz umas citações de metas do Plano Nacional de Cultura. Isso é bem importante para mostrar que você está alinhado também com as políticas culturais, porque o que a gente está pleiteando aqui é um recurso público, né? É um edital público. Existem, né, os projetos privados, mas na sua grande maioria a gente vai trabalhar com recursos públicos e esses recursos eles têm que estar de acordo com as diretrizes de cada ente, né? Então, se for o municipal, se for o estadual, tem alguém pedindo. Aqui o Rael chegou. Então, se for estadual, municipal, se for federal, mas assim, se a gente se focar no Plano Nacional de Cultura, a gente consegue atingir bastante pontos, né? E aí eu fui lá, pesquisei o plano e citei aqui algumas metas que o meu projeto vai ajudar a atingir. Então, por exemplo, a meta 3, que trata da cartografia da diversidade das expressões culturais realizadas em todo o território brasileiro. Esse texto foi copiado do Plano Nacional de Cultura. Tem editais, por exemplo, no Fundo Municipal de Floripa, eu não posso participar agora que eu sou presidente do conselho, mas realmente é obrigatório indicar quais pontos vão ser atendidos, né, com o projeto. Então, a gente tem obrigação de conhecer os planos de cultura. E isso só vai melhorar na avaliação, tá? Essa questão aqui de metas são dados, aí eu citei a fonte, né, para caso ele queira conferir se é isso mesmo. Depois, falei do porquê, né, da pesquisa em si, falei porquê do meio, né, que vai ser um site. E aqui eu falo assim, por que eu sou boa para fazer esse projeto? Né, aí a gente vai justificar a nossa equipe, né, a equipe técnica. Então aqui eu falo breve, mais ou menos isso que eu falei para vocês agora, mas fala da minha trajetória, né, como citizense, da minha trajetória nas políticas públicas, e aí justifica por que eu sou indicada legal para fazer isso, porque pode ter um projeto parecido. E aí o cara vai avaliar, aqui tem mais experiência nessa. Apesar da gente colocar o currículo também no projeto, é importante falar com outras palavras na justificativa, tá? Aqui fala das minhas colegas, e por aí vai. Não vou entrar em muito detalhe também, né, para não dar aquela fritada. E aí a gente vai abrir. Fala, Sarim. Eu acho que é assim, ó, você não vai falar o currículo da pessoa, mas você responder por que ela é legal para o seu projeto, por que ela é relevante para o seu projeto. Ali no nosso e-book eu coloquei algumas palavrinhas para ajudar vocês. Vocês vão poder consultar a qualquer momento, mas tem essas palavras que são guias, né, para poder escrever. Então, quando vocês estiverem escrevendo, consultem ali para responder esses porquês, tá? O que mais, gente? Ficou alguma dúvida? Vocês têm alguma sugestão, uma ideia?
Eu costumo botar o máximo que eu puder. E aí. Só um minutinho. Pra você fazer. Eu costumo botar, assim, lançou o edital, começa a fazer. Não deixa pra última hora. Porque é aquela loucura, todo mundo desesperado. Ai, carta de anuência porque a pessoa não envia, porque não sei o que, não sei o que, não sei o que. Então começa logo, lançou um edital, começa logo. Aí sim, sobre as cartas, não é obrigatório botar tudo. Mas eu entendo que é importante você botar quando é um profissional relevante. Se quem vai fazer o designer pode ser o Pepito ou o fulaninho, tanto faz. Se o design, por exemplo, do seu projeto é só para fazer o cartaz e não é relevante, por exemplo, no outro projeto que eu vou fazer no site, eu vou ter ilustrações no site. Então eu botei a anuência do designer e botei o currículo, o portfólio dele. Entendeu? E aí também na justificativa eu falo que é uma pessoa que trabalha sempre comigo, que rola legal uma química, que atende, que responde, sabe? Então você tem que avaliar. Pode falar. Isso eu entendo bem, eu também estou executando o projeto na LIC. Para quem não é daqui de Floripa, a LIC é Lei de Incentivo à Cultura, né? Com isenção fiscal. E a gente tem esse problema porque eles exigem todas as cartas de anuência, até de quem vai servir o café, arrumar as cadeiras do teatro. Se for cafezinho não pode servir, mas essas coisas. É um grande problema e a gente precisa fazer toda aquela burocracia, se tiver que trocar o profissional, eles não negam, mas você tem que fazer esse procedimento. Então, se você falou que vai trabalhar com X pessoa, quando escreveu o teu projeto, e por algum motivo ele mudou, você tem que mandar um ofício com um novo currículo, com a nova carta de anuência, falar, vai mudar essa pessoa por isso motivo. Aí manda, eles respondem, ok, pode fazer. É só por isso. No caso da LIC. No caso do Anderly, aí você bota só da equipe principal, né? Da equipe que é relevante. Que se você mudar, não vai ser o mesmo resultado. Quem mais? Gente, eu não li nada do chat. Não sei se teve alguma pergunta ali. Alguém mais ficou com dúvida? Ficou tudo claro para vocês? O objetivo geral, normalmente, você apresenta num texto, num parágrafozinho. Exercite colocar esses tópicos em texto corrido. Tipo assim, realizar tantas oficinas, oportunizando atividades culturais para crianças e adolescentes, etc, etc, entendeu? Aí, assim, então, umas dicasinhas práticas que eu costumo trabalhar e trabalho assim com as pessoas que me contratam, que pedem consultoria. Eu gosto muito de trabalhar no Google Drive. Aí até mandei para vocês a outra apostila do projeto que eu executei em setembro, que foi de portfólios, né? E ali tem todas essas dicas, mas é um pouco da minha metodologia assim para ter tudo bem organizado numa pasta no Drive. Então, desde o início você vai começar com pesquisa. Então, cria um arquivo lá, bibliografia, pesquisa, e vai colando os links. Porque é o dia que você sentar para fazer o projeto, você vai lá e vai ter todos os links. Aí cria o arquivo, que é um doc, que é a escrita do projeto.
eu tenho os meus projetos assim. Aí lançou um edital X. Aí eu vejo, esse aqui eu posso fazer projeto. Aí eu pego, abro uma subpasta, porque eu vou ter que mexer nele, né? Porque tem editais que eles, por exemplo, pontuam se você vai fazer inovação. Tem editais que pontuam se você vai atender bastante gente. Então, dependendo do edital, você tem que mudar um pouquinho a forma que você vai fazer o teu projeto. Então, eu sempre tenho uma pasta mãe, boto lá, começo a construir ali. Então, eu boto tudo em texto corrido. Objetivo, aí parágrafo. Aí depois justificativa. Tentem cada vez menos ser, né, bem precisos. Depois objetivos específicos. Aí posso botar os tópicos. Não precisa ser 30 tópicos. Fala, Sara. Você só não pode fazer uma vez só e prestar contas de um e de outro. Você pode realizar 2 vezes o projeto. Claro. Sim. O que aconteceu? Eu fiz o Underly do portal, que eu tinha feito no Underly do ano passado. E ele não passou. Aí eu peguei a avaliação, melhorei ele e falei, esse ano vai. Aí o Underly tem um prazo maior para sair o resultado. Aí nesse meio tempo lançou o SC. Aí eu falei assim, não, eu vou fazer o portal porque eu tenho o texto escrito, mas não tá feito nada. E aí pode até ajudar ao teu justificativo. Eu fui um projeto piloto do portal. Porque é um recurso bem menor, né? Tipo, R$900. Eu desenvolver um site. E aí eu faço com algumas pessoas que eu conheço, então é um pouco mais fácil de executar. E então eu consigo fazer um projeto piloto, e a partir desse projeto piloto, quando eu for contatar o senhor Ítalo lá do Ciclo de Itália, eu falo, olha, senhor Ítalo, aqui é Cristina, eu tô querendo fazer um projeto assim, aí eu já tenho o projeto piloto desse portal. Se eu não tivesse ganho, não tivesse rolado o SC, eu ia começar do zero, e aí agora eu já tenho um primeiro passo, que é um outro produto. Eu não vou aproveitar as duas coisas, entendeu? É bom, pode perguntar. Eu não sei. Eu não sei te dizer. Isso quem vai te responder é o edital. O edital, ele vai dar as diretrizes e vai te contar o que eles estão querendo. O que o ente, né, que está fomentando vai querer. Então, se ele quer... E aí, isso vai aparecer nos critérios de avaliação. Tipo assim, se você tem continuidade, um projeto de continuidade... No SC a gente viu, né? Tinha uma categoria de eventos de difusão, tinha a categoria de eventos de formação, e a gente consegue fazer essa leitura quando a gente vê a pontuação, que é normalmente o objetivo, e quando a gente vê os prêmios, quantidade de prêmios divididos. Mas isso é meio que loteria. O que eu vi, por exemplo, na galera do circo? Todo mundo botou formação. Aqui de Floripa, que foi tipo praticamente uma faculdade de medicina. E 80% das pessoas do circo estão em Floripa. E os prêmios foram divididos no Uruguai. Inclusive sobrou prêmio na região serrana, porque não teve ninguém proponente lá. Então,
todo mundo pensou, mas não tem oficina de ciclo, não tem coisa. Aí todo mundo foi para lá. Aí, o que aconteceu? Ficou super concorrido de projeto que o conhecimento não aprovou, porque ganhou só um, mais de todos. Então, isso não tem muito como prever. A não ser que esteja explícito na avaliação, nos critérios de pontuação, eu não vou saber se um evento... Eu já aprovei projeto da convenção de circo, que vai acontecer. Ganhei um prêmio, o prêmio gordão lá, o grandão, para fazer um evento de 4 dias. E prêmios menores para fazer eventos ao longo do ano. O que mais? Anitta, não tô te ouvindo ainda. Eu acho que se você ganhar 2 projetos com o mesmo produto, né? Você vai ter que pedir ação. Se você fez assim um evento para acontecer em outubro de 2021, que é em tal lugar, e ele não tem como, né, ter 2 vezes, que nem um festival de hip hop, que ela pode fazer uma edição edital Elizabeth Under e uma edição edital Fundo Municipal de Cultura. Então, você teria que falar escolher um dos prêmios ou mandar uma carta, né? Você fecha, aprova, assina os contratos e pode mandar uma carta solicitando a alteração da data de execução. Aí você realiza 2 vezes o projeto. O que não pode você casar e colocar os 2 projetos, tal, até porque você vai ter que prestar contas, entendeu? Então você vai falar, eu paguei o equipamento de som que você previu no projeto A e no projeto B. Aí, quando você for pagar, você vai escolher das fontes, né, para pagar. E aí, como é que você vai justificar lá no outro dinheiro? Porque não pode sacar o dinheiro para fazer outra coisa. Tipo, sobrou dinheiro aqui, eu vou contratar lá mais umas apresentações. Não pode. Você tem que pagar o que você previu no orçamento. Então, dependendo do edital, há possibilidade de readequação. Mas, assim, por outros motivos, né? Não para poder executar 2 editais com um projeto só. Um que pode é na Lei Rouanet. E na LIC também, tá? Na LIC, na Lei de Incentivo aqui, eu tô fazendo o Floripa Jazz Festival. Mas aí, nesse caso, eu também fiz assim, ó. Floripa Jazz Festival vai contratar tal artista e vou apresentar na praça, porque ele tem que ser de graça, né? Nessa lei, não pode cobrar ingresso. Então, tal artista vai apresentar nessa praça e em tal lugar, em tal lugar, em tal lugar. Aí eu ganhei na Lei Rouanet. Aí na Lei Rouanet eu vou contratar os outros artistas. Tipo assim, eu contratei a Cel. Aí eu fiz a apresentação no SIC e podia cobrar ingresso, porque a Lei Rouanet permite cobrar ingresso. E esses 2 projetos são complementares. E aí eu consigo fazer com artistas nacionais, artistas internacionais. Mas assim, as fontes de recurso, eu não posso pagar passagem, porque lá permite pagar passagem na Lei Rouanet para pagar do artista da LIC. Não pode. Você tem que separar. Beleza. O que mais, gente? Vamos finalizando? Vocês gostaram? Antes de finalizar, eu vou fazer uma foto da nossa turma. Pode ser? Quem tiver por aí, então, vou pedir para abrir a câmera, dar um sorriso. Foi legal? Vocês fritaram muito ou foi tranquilo? Bom, muito bom. Então, ó, fica assim, tá? Fica combinado para a próxima oficina a gente vai falar. Peraí, vamos tirar a foto agora. Então, todos xixi. Deixa eu tirar um print aqui da tela. Para prestação de contas, tá, gente? Vai aprendendo. Beleza, já printei.
Deixa eu ver aqui só uma coisinha. Aula 2 a gente vai entrar em cronograma, roteiro, o orçamento para depois. Até porque assim, muita gente fala, orçamento, mas é muito variável, né? Tem gente que tem facilidade com números, com orçamento mesmo, e tem gente que tem mais dificuldade com a elaboração do texto. Então, não sei o que é mais difícil. Eu sei que eu adoro fazer roteiro de execução, e vocês vão ver como é legal. Então é isso, gente. Muito obrigada pela presença, dedicar esse feriado aí para fazer projeto. E aí só umas considerações. O nosso grupo do Whats é para ser bem objetivo, para a gente conversar por ali. Se tiver dúvidas, se puder, né, mandar no grupo em vez de mandar para mim em privado, porque eu recebo muitos pedidos de dúvidas e sempre que eu posso eu respondo. Mas se a gente puder mandar no grupo, é bom porque todo mundo vê a dúvida e pode debater, conversar, né? E aí a gente tem grupos, até hoje eu tenho alguns grupos que eu abri em outros editais, que quando lançam um edital a gente joga no grupo, então ajuda também a circular a informação, porque eu também tinha muita dificuldade, assim, de achar, ficava sabendo na última semana dos editais. E as pessoas não compartilham, né? Os nossos pares nos veem como concorrentes. Então, eu vejo diferente. Eu acho que a gente tem que mesmo fazer. Quanto mais pessoas estiver fazendo, mais a demanda e a necessidade de aumentar o recurso vai ser. E esses são os indicadores que os gestores têm, né? São os nossos projetos. Então é isso, gente. Bom descanso. Façam a lição de casa. A gente pegou os números do cadastro, pode ser que veio um numerinho errado. Você quer me passar teu número de celular? Pode falar aí. Espera. 48 99 0526? Ah, tá. Tá bom. Eu vou adicionar você. Ah, beleza. Tá bom. Rael, manda pra mim um alô. Tá? Eu vou encerrar a gravação, a gente pode ir conversando e depois eu edito esse finalzinho aqui. Se bem que esse final não vai ficar pública, tá? É se a gente poder se consultar.